O livro do Apocalipse é, para muitos, o mais difícil de entender em toda a Bíblia. Ele está repleto de símbolos, visões, números misteriosos e criaturas que parecem saídas de outro mundo. Mas tudo isso tem um propósito. Neste vídeo, você vai compreender cada parte do Apocalipse, o que significam os selos, as trombetas, as taças, os personagens como a besta, o dragão, as duas testemunhas e o papel de Jesus em toda a revelação. Você vai ver que por trás da linguagem simbólica existe uma mensagem clara, poderosa e cheia de esperança. Não só sobre o fim, mas sobre a vitória final de Deus e o destino da humanidade. Para começar essa jornada, precisamos voltar ao início. O Apocalipse foi escrito por João, um dos 12 discípulos de Jesus. No final de sua vida, ele foi exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha rochosa usada como prisão política pelo Império Romano. Ele estava ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Sozinho, isolado, velho e perseguido, João recebe a visita mais extraordinária de toda a sua vida. Num certo dia, enquanto orava, ele ouviu uma voz forte, como o som de uma trombeta, dizendo: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim." Quando João se vira para ver quem falava, ele tem uma visão impressionante. Ele vê Jesus glorificado, não como o homem simples que andou pelas ruas da Galileia, mas como o Senhor ressurreto, exaltado, cheio de glória. Seus olhos são como fogo, sua voz é como o som de muitas águas, sua roupa é branca como a luz, e em sua mão há 7 estrelas. Na sua boca, uma espada afiada. É o Cristo glorioso, que venceu a morte e reina eternamente. João cai como morto aos seus pés, mas Jesus toca nele e diz: "Não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas agora vivo para sempre. Escreve o que você está prestes a ver." A partir daí, João recebe uma série de visões e mensagens que formam o conteúdo do livro do Apocalipse. Não é um livro comum, é uma revelação. E essa palavra é importante. Apocalipse vem do grego apokalipsis, que significa revelar, tirar o véu, mostrar o que está escondido. Ou seja, o objetivo do Apocalipse não é esconder, mas revelar. Revelar Jesus em sua glória. Revelar o plano de Deus para a história. Revelar o que vai acontecer nos últimos dias. E mostrar que, por mais caótico que tudo pareça, o Cordeiro está no trono. E no final, ele vence. Antes de revelar os acontecimentos finais, Jesus envia mensagens diretas às 7 igrejas da Ásia. Cada uma representa um tipo diferente de realidade espiritual. Umas perseveravam mesmo sob perseguição. Outras estavam frias, corrompidas ou acomodadas. Em cada carta, Cristo elogia, corrige e faz promessas eternas. Mas essas cartas não são apenas relatos do passado. Elas são espelhos para a igreja em todos os tempos. Uma preparação espiritual, porque algo muito maior estava prestes a ser revelado. João, então, vê uma porta aberta no céu. Ele é arrebatado em espírito e levado diante do trono de Deus. Ali, ele não vê caos nem confusão. Ele vê ordem. Um trono no centro de tudo, rodeado por trovões, relâmpagos e um arco-íris resplandecente. Ao redor, 24 anciãos lançam suas coroas e 4 seres viventes, com rostos simbólicos de leão, boi, homem e águia, não cessam de clamar: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir." No centro de toda essa glória, há um livro. Um rolo selado com 7 selos. E uma pergunta ecoa por todo o céu: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? João começa a chorar. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, é achado digno. Mas então, um dos anciãos diz: "Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro." E João olha, mas não vê um leão. Vê um cordeiro, como se tivesse sido morto, mas vivo. O cordeiro se aproxima do trono e toma o livro da mão direita de Deus. Naquele momento, o céu explode em adoração. Milhões de anjos proclamam:
Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Porque só Ele é digno. Só Ele pode abrir os segredos da história. Só Ele tem o poder de revelar o fim e conduzir o mundo até a vitória final. O cordeiro tem o livro em suas mãos. Ele começa a quebrar, um a um, os 7 selos que guardam os segredos do destino da terra. Ao abrir o primeiro selo, surge o primeiro cavaleiro. Montado num cavalo branco, ele carrega um arco e recebe uma coroa. Muitos o confundem com Cristo, mas este cavaleiro representa a conquista, dominação, a sede de poder disfarçada de paz. É o início de uma sequência que revela a verdadeira face da humanidade sem Deus. O segundo selo é quebrado e o segundo cavaleiro aparece. Ele cavalga um cavalo vermelho como sangue. Lhes é dado poder para tirar a paz da terra. E com uma grande espada, ele traz guerra, violência, conflito entre povos, nações e irmãos. O terceiro selo se abre e um cavalo preto surge. O cavaleiro segura uma balança. É a escassez, a fome, o desequilíbrio econômico. Os preços dos alimentos são inflacionados, a injustiça domina, enquanto o vinho e o azeite, símbolos de luxo, não são tocados. Pobreza para muitos, abundância para poucos. O quarto selo revela o cavalo pálido, de cor esverdeada, como cadáver. Seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno o segue. Eles recebem autoridade para matar um quarto da terra por meio da guerra, da fome, das pestes e das feras. Cada cavaleiro representa forças que já atuam no mundo, mas que se intensificarão no tempo do fim. Eles não agem por si mesmos, são liberados com a permissão de Deus, como juízo sobre a humanidade rebelde. Ao abrir o quinto selo, João vê debaixo do altar as almas dos mártires, aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. Eles clamam por justiça, perguntam até quando, e recebem vestes brancas, sendo consolados com a promessa de que o tempo do juízo se aproxima. O sexto selo é aberto, e agora o cenário se torna cósmico. Há um grande terremoto. O sol se torna negro, a lua se torna como sangue, e as estrelas caem do céu como figos verdes sendo sacudidos. O céu se enrola como um pergaminho, e toda montanha e ilha é removida do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os ricos e os poderosos correm para se esconder e dizem: Cai sobre nós, montes, escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque o grande dia do juízo está chegando. E quem poderá subsistir? Mas antes que o sétimo selo seja aberto, algo acontece. Deus ordena uma pausa. Antes que o sétimo selo seja aberto e novos juízos comecem, João vê um intervalo. Um momento de pausa. Antes que os ventos da destruição soprem sobre a terra, Deus ordena que seus servos sejam marcados. 4 anjos estão posicionados nos 4 cantos da terra, prontos para liberar os ventos, símbolos de juízo. Mas outro anjo sobe do nascente do sol com um selo na mão e grita: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Então João ouve o número dos selados: 144.000, 12.000 de cada tribo de Israel. Eles são apresentados como servos fiéis, marcados com o selo de Deus, protegidos no meio do caos. Mas logo em seguida, João vê algo ainda maior. Uma grande multidão que ninguém podia contar. Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estão diante do trono e do Cordeiro, vestidos de branco e com palmas nas mãos. Eles clamam com grande voz: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Estão diante do trono dia e noite. Não mais terão fome, nem sede, nem dor. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Esse é o contraste que o Apocalipse apresenta. Enquanto o mundo mergulha no caos, Deus guarda um povo. Enquanto a terra geme, o céu se enche de louvor. Enquanto muitos rejeitam,
milhões se rendem. E então, o sétimo selo é aberto. Há silêncio no céu por cerca de meia hora. É um silêncio denso, sagrado. O universo inteiro para diante do que está para acontecer. As trombetas estão prestes a soar. O silêncio termina. 7 anjos se apresentam diante de Deus, cada um com uma trombeta em mãos. Outro anjo se aproxima do altar celestial com um incensário de ouro. Ele recebe muito incenso para oferecer junto com as orações dos santos. As orações sobem como aroma diante do trono. E então, o anjo enche o incensário com fogo do altar e o lança sobre a terra. Relâmpagos, trovões, terremotos. É o início de uma nova fase de juízo. As trombetas começam a soar. A primeira trombeta atinge a natureza. Saraiva e fogo misturados com sangue caem sobre a terra. 1/3 das árvores e da relva verde é queimado. A segunda trombeta toca, e algo como uma grande montanha em chamas é lançado ao mar. 1/3 do mar se torna sangue. Morrem os seres vivos que nele estavam, e os navios são destruídos. A terceira trombeta traz uma estrela ardente chamada absinto, que cai sobre os rios e fontes. As águas se tornam amargas, e muitos morrem ao bebê-las. Com a quarta trombeta, a escuridão atinge os céus. 1/3 do sol, da lua e das estrelas é ferido. A luz diminui. O dia e a noite se tornam mais sombrios. Mas antes da quinta trombeta, uma advertência ecoa nos céus. João vê uma águia voando alto e gritando: "Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra!" Porque os próximos toques trarão algo ainda mais terrível. A quinta trombeta é o primeiro ai. Uma estrela caída recebe a chave do abismo. De lá, sobe uma fumaça escura, e com ela, criaturas que João descreve como gafanhotos, com aparência de cavalos preparados para a guerra. Eles não atacam as plantas, mas sim os homens que não têm o selo de Deus. Sua picada é como a de escorpião. O sofrimento dura 5 meses. As pessoas desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Essas criaturas têm um rei sobre si. O anjo do abismo, chamado Abaddon, em hebraico, e Apollyon, em grego, o destruidor. A sexta trombeta soa, e 4 anjos são soltos junto ao grande rio Eufrates. Eles estavam presos, aguardando 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano específicos. Esses anjos, agentes do juízo, são liberados para preparar o caminho de um exército gigantesco, 200 milhões de cavaleiros. As visões que João descreve são impressionantes, cavalos com cabeças de leão, de cujas bocas saem fogo, fumaça e enxofre. As cores, vermelho, azul, amarelo, parecem chamas. Essas imagens têm feito muitos estudiosos especularem. Seriam tanques de guerra? Bombas incendiárias? Armas químicas? Ou até explosões nucleares, que transformam rios em veneno, queimam florestas, obscurecem o céu e matam em larga escala. João, um homem do 1º século, tenta descrever o que talvez sejam eventos do nosso tempo, usando a linguagem que conhecia. E o que ele vê não é apenas destruição física, mas endurecimento espiritual. Mesmo depois de tanto juízo, os sobreviventes não se arrependem. Permanecem entregues à idolatria, às drogas, à imoralidade, aos assassinatos e à mentira. A humanidade continua rebelde, mesmo à beira do abismo. Então, João vê um anjo forte, descendo do céu, cercado de nuvem, com rosto como o sol e pés como colunas de fogo. Na mão, ele traz um livrinho aberto. Ele clama com voz de trovão, e 7 trovões respondem. Mas João é proibido de escrever o que ouviu. Nem tudo será revelado agora. O anjo entrega o livrinho a João e ordena: come-o. Ele come, e na boca o gosto é doce como mel, mas no estômago se torna amargo. Porque a mensagem de Deus é assim: doce para quem crê, amarga para quem resiste. Essas trombetas são mais do que eventos futuros.
Elas são alertas. Ecos do que já vemos hoje. O mundo está cada vez mais frágil. As águas se tornam veneno. Os céus escurecem. A terra treme. Tecnologias de guerra avançam. E muitos vivem como se nada estivesse acontecendo. As trombetas anunciam: o tempo está se esgotando. E o juízo não pode ser ignorado. Agora, tudo se prepara para a última trombeta.